Seção 2 do pedido de acesso à informação. Artigo 11. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação. Parágrafo 1º. O pedido será apresentado em formulário padrão disponibilizado em meio eletrônico e físico no sítio na internet e no SIC dos órgãos e entidades. Parágrafo 2º. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC. Parágrafo 3º. É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do artigo 12. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, será enviada ao requerente comunicação com o número de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. Artigo 12. O pedido de acesso à informação deverá conter: inciso 1, nome do requerente. Inciso 2, número de documento de identificação válido. Inciso 3, especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. Inciso 4, endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida. Artigo 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Inciso 1, genérico. Inciso 2, desproporcionais ou desarrazoados. Inciso 3, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 do caput, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Seção 3. Do procedimento de acesso à informação. Artigo 15. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 dias, inciso 1, enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado. Inciso 2, comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação. Inciso 3, comunicar que não possui informação ou que não tem conhecimento de sua existência. Inciso 4, indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha. Inciso 5, indicar as razões da negativa total ou parcial do acesso. Parágrafo 2º. Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta ou disponibilizar cópia, com certificação de que confere com o original. Parágrafo 4º. Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o parágrafo 3º, o requerente poderá solicitar que às suas expensas e sob supervisão de servidor público a reprodução seja feita por outro meio
que não ponha em risco a integridade do documento original. Artigo 16. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente, antes do término do prazo inicial de 20 dias. Artigo 17. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do caput, o órgão ou entidade desobrigar-se do fornecimento direto da informação, salvo seu requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação. Artigo 18. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente guia de recolhimento da União, RGU, ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei nº 7.115, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior. Artigo 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente no prazo de resposta comunicação com, inciso 1, razões da negativa de acesso e seu fundamento legal. Inciso 2, possibilidade e prazo de recurso com indicação da autoridade que apreciará. Inciso 3, possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. Parágrafo 1º. As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação. Artigo 20. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Parágrafo único. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos que embaçarem decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. Seção 4. Dos recursos. Artigo 21. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, autoridade hierarquicamente superior a que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias, contado da sua apresentação. Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em 5 dias, contados do recebimento do recurso. Artigo 22. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento, de que trata o artigo 40 da Lei 12.527, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento da reclamação. Parágrafo 1º. O prazo para apresentar reclamação
começará 30 dias após a apresentação do pedido. Parágrafo 2º. A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja diretamente subordinada, como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação. Artigo 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do artigo 21 ou infrutífera a reclamação de que trata o artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, à Controladoria Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento do recurso. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste esclarecimentos. Parágrafo 2º. Provido o recurso, a Controladoria Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade. Artigo 24. No caso de negativa de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, de que trata o caput do artigo 21, desprovido o recurso pela Controladoria Geral da União, o requerente poderá apresentar, no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os procedimentos previstos no capítulo 6.